Nos últimos anos, eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Eu vou mostrar para vocês o vídeo que levou aí, o vídeo que pode ter levado ao processo do Lula contra o Ciro Gomes. O Ciro Gomes gravou um vídeo recentemente agora nas redes sociais, dizendo que o Lula quer censurá-lo, dizendo também que o judiciário está sendo usado para persegui-lo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui essa denúncia do Ciro Gomes agora nesse vídeo recente, falando que mesmo ele revelando que seria aí abusos cometidos pelo Lula, crime contra os mais pobres, segundo o Ciro Gomes, ele vai continuar fazendo isso e que o judiciário está sendo manipulado para persegui-lo. Eu vou mostrar o vídeo para vocês primeiro. O vídeo antigo, onde ele faz a denúncia, e daqui a pouco eu vou mostrar o vídeo atual, onde ele detalha mais sobre por que o Lula quer censurá-lo aí, segundo o Ciro Gomes. Vamos lá? Olá. Infelizmente, esse vídeo é para denunciar mais um assalto ao bolso do nosso sofrido povo brasileiro. Lula segue sua história de encher o bolso dos banqueiros enquanto fragiliza a população brasileira. Eu explico. Em janeiro desse ano de 2025, o nível de famílias endividadas no Brasil foi de nada menos do que 76,1%. Isso mesmo, quase 8 de cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Prestem bem atenção, essa é uma das maiores proporções de famílias endividadas do mundo. Pior, no começo desse ano, 1/5 dos brasileiros estava comprometendo mais da metade dos seus rendimentos com dívidas. A política de juros de Lula é um câncer mortal, porque esse fenômeno do endividamento e da inadimplência está tão generalizado entre as famílias quanto entre as empresas pelo Brasil afora. Nada menos do que 73.700.000 brasileiros seguem humilhados no SPC. Pois bem, Lula agora, com esse nível explosivo de endividamento, anuncia uma das maiores imoralidades de que eu já tomei notícia, olhe, em minha já longa vida pública. Ele vai estatizar os riscos dos empréstimos consignados dos trabalhadores da iniciativa privada, no mesmo passo em que, desavergonhadamente, deixa frouxo, livre para os bancos cobrarem a taxa de juros que bem entenderem e quiserem. Isso é a cara do PT. Simplificando, o FGTS, você sabe, é uma contribuição que foi criada para gerar uma poupança a ser eventualmente sacada em ocasiões raras, difíceis, específicas, como a demissão sem justa causa ou a compra da casa própria, por exemplo. O FGTS é, portanto, um estoque de poupança popular que foi vinculado principalmente ao financiamento de moradia para o povo e saneamento básico para as periferias. Mas na contramão da história, Lula e sua banda de pelegos partiu para privatizar de forma vil esse fundo também. Pior, o dinheiro vai parar no bolso insaciável dos banqueiros de novo. Pelas regras que Lula está ditando, um trabalhador da iniciativa privada vai dar parte substantiva do seu FGTS para o cartel dos bancos. Seja nos juros escorchantes, está se falando no mercado em até 40% ao ano, seja entregando sua poupança, seu FGTS, da vida toda, como garantia se não puder pagar os empréstimos. E quando perdeu o emprego? E se pretendia juntar alguma coisa para comprar uma casinha? E ao se aposentar, precisando desse dinheiro, sem essa poupança mais para dispor? Nos serviços públicos, nos servidores públicos, há uma espécie de conselho vigiando essa esculhambação dos créditos consignados. Entre os aposentados, também. Num e no outro, há um teto para os juros. Segundo o levantamento do PROCON de São Paulo, trabalhadores da iniciativa privada podem pagar mais do que o triplo da taxa de juros cobrada dos aposentados do INSS, que já é uma barbaridade. Para os aposentados, a taxa máxima de juros, barbaridade, para o consignado é de 1,8% ao mês. Isso dá quase 30% ao ano. O teto, portanto, permitido por lei. Mas para os trabalhadores das empresas privadas, a taxa pode chegar até, sente-se aí bem, 6,49% ao mês. Isso dá mais de 100% ao ano. Não existe nada parecido no mundo com
com esta selvageria de agiotagem agora oficializada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula está fazendo essa entrega tão vergonhosa? Por cima da mesa, o pretexto é expandir o crédito e o consumo. Estes mesmos, crédito e consumo, que o seu Banco Central atua selvagemente para conter e restringir via a maior taxa de juros do mundo. Numa situação e na outra dessa aparente contradição, pula a resposta: o ganho sem limites do cartel dos bancos. Eu fico pensando em quanto terá sido a enorme propina para que essa imensa negociata seja anunciada. Vocês acham exagero? É que vocês não sabem, como eu, como é que nasceu o mensalão. Foram os paus mandados de Lula vendendo o cadastro dos aposentados do INSS para o Banco Rural. Ou vocês pensam que eu esqueci que Lula entregou no dia 28 de dezembro de 2023 agora, nada menos do que 93 bilhões de reais de precatórios pelo valor de face a bancos que os tinham comprado recentemente por até metade desse valor? Em tempo, Lula deu aos bancos também o direito de fazer crédito consignado em cima do Bolsa Família e do BPC. Eu, nem ninguém, deveria ter mais nenhuma surpresa. Vocês imaginam um pobre entregando quase um terço do que ganha, que não é suficiente nem para comer, em juros para banco? Se imaginam e não sentem o estômago revirar, perdão, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Esse foi o vídeo que o Ciro Gomes ele faz ali, falhando uma denúncia ali sobre a questão da economia brasileira e tudo mais. Vamos lembrar que o Ciro Gomes ele apoiou o Lula em 2022, mas por causa do PDT, do partido dele, que foi tudo com o Lula. Ele não queria, meio que ele foi obrigado a fazer aquilo. Mas desde então ele vem criticando muito o governo Lula, criticando como a economia vem sendo tomada pelo Haddad e tudo mais. Agora a gente vai ver o vídeo onde ele diz que o Lula quer censurá-lo. Nos últimos anos eu tenho procurado suportar em silêncio um enorme lawfare. Você sabe, é a manipulação no Brasil do próprio judiciário para a perseguição de pessoas que são vistas como inimigas dos poderosos. Muitos processos artificiais são movidos contra mim pelos políticos agentes dos agiotas que chupam o sangue do povo brasileiro. Aceitei nos últimos 10 anos essa tarefa, muitas vezes sobre-humana, de tentar defender o povo brasileiro num país onde quase nenhum político se levanta contra os bancos. Agora, finalmente, o maior dos agentes dos agiotas, o presidente Lula, ele mesmo, do alto da sua covardia e manipulando o próprio poder da presidência da República, entra nesse jogo judicial na tentativa de me calar. Me interpela judicialmente por suposto ataque à sua honra, mas não por calúnia, pois me daria o direito de pedir o que direito se chama exceção da verdade, que é provar que tudo o que eu falo é a mais pura verdade. A propósito, não o ofendi em nada em minhas exposições das políticas de agiotagem do governo. São os fatos, e somente eles os fatos, que o ofenderam. Lula não colocou o pobre no orçamento, colocou o pobre em leilão. Todo o povo brasileiro virou um imenso banco de dados e ativos a serem negociados com bancos agiotas para roubá-los de todas as formas possíveis a partir da taxa de juros mais alta do mundo. Dados de aposentadorias, benefícios assistenciais, o BPC até o Bolsa Família, tudo virou ativo para ser explorado pelos bancos agiotas brasileiros. E pior, investigação apenas do início da Polícia Federal indica aquilo que eu estou cansado de saber. Empréstimos consignados foram concedidos fraudulentamente e juros exorbitantes cobrados criminosamente de nossos aposentados em um escândalo que somente agora começa a aparecer. E enquanto nossos idosos são empurrados para o crédito involuntário, os jovens do Brasil, as famílias brasileiras são tragados por cassinos digitais travestidos de apostas esportivas, as tais bets, destruindo suas famílias, que já vivem na fome e na dificuldade, e se manda ainda bilhões de reais e de dólares de divisas para o exterior. Nada disso é acidente. É o projeto de Lula para o Brasil. Um plano para tornar não só o Estado brasileiro, mas especialmente o povo brasileiro, completamente dependente do sistema financeiro. Eu penso que é a mais maligna engenharia social já vista nesse país. A mais selvagem face do capitalismo que já tivemos. Enquanto eles repetem a mentira da inclusão, diariamente transformam miséria em ativo financeiro e esperança
em dívida no aplicativo de jogos online, incluindo milhões nos cadastros de inadimplentes. São mais de 73 milhões de pessoas no SPC e no Serasa. O projeto, para mim, é claro. A pobreza não é para ser superada. A pobreza virou um ativo a ser explorado politicamente e financeiramente. A pobreza é o negócio do governo Lula. Os bancos, os seus beneficiários. Não me calarei. Não podem me intimidar. Quem não tem rabo preso, nem pretende ser candidato a mais nada, a não ser a defender o povo brasileiro, vou lutar até o último dia da minha vida.